Tá gravando? Oi pessoal, tudo bem? Hoje vim falar de uma coisa muito legal pra vocês. Eu vim comentar um pouco sobre a história do vibrador. Não tem coisa mais querida entre as mulheres do que um vibrador. E são vários vibradores de todos os modelos possíveis. Eu vim falar um pouco pra vocês sobre a história deles. Em 1992, a Brenda Love, ela escreveu Enciclopédias de Práticas Sexuais Incomuns. Afirmou que a Cleópatra usava uma abóbora cheia de abelhas para estimular suas genitais. As abelhas dentro da abóbora faziam um zumbido semelhante a uma vibração. Durante o século VI a.C., um médico grego chamado Aretaeus teorizou que o útero poderia se mover livremente pelo corpo da mulher, causando os problemas de saúde física e mental. Nossa, que ridículo. O vibrador em si, ele não foi criado para o prazer humano, e muito menos para o prazer feminino. Ele era mais ou menos um massageador. No século XIX, mais precisamente na era vitoriana, na Inglaterra, a sexualidade feminina era muito reprimida, e isso era tratado em consultório. Muitas mulheres da época sofriam com a chamada histeria feminina. Histeria vem da palavra grega histéria, que significa útero, porque na verdade os médicos atribuíam que o útero era o responsável pela histeria. Sua energia apresentava problemas e vários sintomas. A suposta cura passou a ser tratada em consultório, e esse tratamento só poderia ser aplicado por médicos, com a famosa massagem pélvica. Na realidade, isso era masturbação. O tratamento ele era realizado até as mulheres atingirem o parodoxismo histérico, mais conhecido como orgasmo. O tratamento manual era tão cansativo que os médicos resolveram criar aparelhos para ajudar no tratamento. O primeiro aparelho criado foi o The Manipulator. Em 1880 surgiu o primeiro vibrador movido a manivela, criado pelo médico Joseph Mortimer Granville. Inclusive, em 2011 lançou um filme chamado Histeria, Boas Vibrações. Neste filme a gente pode ver exatamente como foi o processo de criação. Conta um pouco da evolução médica e o que todos eles acreditavam na época. A história é de um médico em início de carreira procurando emprego. Ele encontra um médico que trata da histeria feminina e ele lhe dá o cargo de assistente. E como eu falei, a histeria feminina ela era tratada com as mãos. Após várias consultas, a mão desse médico começa a doer muito, ter câimbras. Ele colocava suas mãos em uma água fria. Certa vez, após ter esfriado muito sua mão, ele tem que atender uma paciente muito importante. Logo que sua mão direita estava fria, ela teve que usar a esquerda. Como era destro, falhou com a paciente, que não chegou ao parodoxismo histérico. E isso foi um absurdo, fazendo com que o médico colocasse ele na rua. Após isso, ele sente uma grande necessidade de criar algo novo. E brincando com uma das invenções, ele descobre o que era um espanador, poderia ser um grande manipulador pélvico. Logo, ele apresenta ao médico e acaba ganhando fama entre as mulheres. E lembrando que essas mulheres, elas eram de classe alta da sociedade. Eram mães de família, da casa. O filme ele mistura um pouco de comédia com romance. E é uma grande dica para quem quer saber mais sobre a evolução sexual das mulheres. É engraçado que uma das filhas do médico, ela é super militante. E ela se opõe a tudo que lhe é imposto na época. E ela acha que aquilo tudo é uma grande besteira e é apenas masturbação feminina de mulheres que têm problemas no casamento. Voltando para a história dos vibradores, em 1902, o primeiro vibrador elétrico foi lançado pela empresa americana Hamilton Beach. Ela era especializada em equipamentos de cozinha. Ela patenteou o primeiro vibrador portátil. Essa máquina provocava o tal parodoxismo histérico e curaria todas as histerias femininas. Nossa, quanto machismo, meu Deus. Em meados de 1917, poderiam se encontrar mais vibradores nos lares americanos do que torradeiras. E foi aí que descobriram que todas as mulheres eram histéricas. Nessa época, falar sobre masturbação feminina e orgasmo era algo muito estigmatizado. E esse estigma é tão forte que até hoje ele perdura. Até hoje, muitas mulheres não se tocam, não se conhecem e não sabem o que é um orgasmo. Entre o século 19 e 20, os vibradores foram um sucesso total. Até então, era um acessório médico ou um massageador. Inclusive, o Itachi foi conhecido nessa época também como massageador. Ele não tinha nada de conotação sexual. E após aparecer em filmes pornográficos, a conotação sexual apareceu. Nessa época, as atrizes, elas curavam suas histerias em frente à câmera. Os filmes fizeram com que o vibrador ficasse estigmatizado como coisas de mulheres da vida. Nenhuma mulher, mãe de família, iria usar algo que mulheres da vida usavam.
as vendas de vibradores aí caíram muito. O diagnóstico oficial da histeria acabou em 1952, em meados da década de 60, com a ajuda da revolução sexual. Essa revolução sexual foi crucial para que os vibradores voltassem. Foi uma mudança de comportamento que aconteceu nos países do Ocidente e o que deixou marcado que relações monogâmicas entre casadas e heterossexuais deixassem de ser a única forma aceitável de sexo. E nisso tudo, eles realmente passaram a entender o sexo de outra maneira. Esse comportamento, ele abriu um caminho para a busca do orgasmo feminino. Hoje em dia a gente pode achar vários vibradores, de diversas formas e diversos tamanhos, tudo para o prazer feminino. E para quem compartilha desse pensamento machista de que os vibradores ameaçam a masculinidade, machismo. O problema não está no vibrador, e sim na maneira que vocês enxergam a sexualidade feminina. Por isso, eu recomendo, mulheres, se toquem, se amem. Vibrador é aquele amigo que nunca vai te deixar na mão, nunca vai reclamar, vai estar sempre do seu lado. Hoje nós temos vários tipos de vibradores. Nós temos personal, slim, habit, bullet, massageador clitoriano, cápsulas, temos do ponto G e vários modelos. Tudo isso para todo tipo de prazer feminino, pois se vocês não sabem, cada mulher sente prazer de uma forma diferente. Então, se você gostou do meu vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, ativar o sininho e seguir a página. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Beijo!